Antes de prosseguir no entendimento do conhecimento de Deus, eu gostaria de abordar uma questão contemporânea a respeito do termo autor do pecado. Na apologética, nós aprendemos que há uma necessidade de definir os termos antes de qualquer disputa ou diatribe, para que todas as partes envolvidas possam tirar um proveito do assunto e assim serem abençoadas com o conhecimento, mesmo que estejam envolvidas teologias com linguagens distintas. Nesse caso, a situação complica porque uma ou outra parte deverá abandonar temporariamente a sua definição de termo ou a sua posição e, a partir da definição do próximo, estabelecer ali uma redução ao absurdo ou simplesmente apontar erros ou acertos naquilo que o autor entende com aquele termo que está em questão ou assunto que está em debate. É salutar enfatizar a importância da invocação do só de Escritura pela Igreja diante de qualquer disputa, tensão ou mesmo uma simples definição de um termo qualquer, em que esse termo pode estar expressamente declarado nas Escrituras ou pode ser deduzido a partir de um princípio hermenêutico em que a Bíblia ensina a Bíblia, ou que as coisas espirituais se discernem pelas coisas espirituais. Nesse sentido, a Confissão de Fé de Westminster, na 10ª seção do capítulo 1, vai falar que o juiz supremo de qualquer controvérsia é a palavra de Deus. O juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas e opiniões particulares. O juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar não pode ser outro, senão o Espírito Santo falando na Escritura. Diante do conteúdo exposto, a Igreja não deixa de perceber a importância da tradição na defesa pela fé, blindando a Igreja dos falsos mestres, como o próprio apóstolo Paulo nos diz que após a sua partida, lobos cruéis entrariam no nosso meio e não poupariam o rebanho, inclusive falando coisas perversas, atraindo o mesmo rebanho após si, como está em Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. Entretanto, nós entendemos que a autoridade absoluta sobre qualquer disputa continua sendo a palavra de Deus. Então, o nosso fundamento, o nosso padrão não está alicerçado, por exemplo, na maioria da tradição definindo um termo ou um assunto qualquer. Muito menos na historicidade de um termo ou definição em que um autor mais antigo teria a primazia na definição de um termo. Muito pelo contrário, nós temos como recurso absoluto e certo para definir o que é certo e errado a revelação de Deus. Eu tendo por satisfeito a exposição do meu pressuposto que é a palavra de Deus como regra de fé e prática, agora nós podemos discorrer tranquilamente a respeito do termo autor do pecado, colocando de lado todos os espantalhos, mas para isso nós precisamos eliminar o anacronismo que envolve esta disputa. Assim, quando a tradição ela pregava uma providência de Deus exaustiva, que abarcava toda a realidade, inclusive o pecado dos homens e dos anjos, os nossos opositores sempre levantavam a questão de que com isso nós estaríamos pregando que Deus seria blasfemicamente o autor do pecado, em que, uma vez que Deus decretou todas as coisas de maneira infalível, imutável, certíssima, nós estaríamos então contribuindo com a ideia de que Deus estaria sendo identificado com o pecado, ou que Deus seria pecador, ou que Deus teria comunhão com o mal. Observando aquele contexto em andamento sobre a disputa envolvendo o termo autor do pecado, que inclusive se arrasta até hoje, podemos tranquilamente perceber o cuidado de documentos confessionais, como, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, que em 2 oportunidades enfatiza que Deus não é o autor do pecado. Dos eternos decretos de Deus, no capítulo 3 e no capítulo 5, que fala da providência de Deus, ainda que nós podemos ensinar didaticamente que Deus é a causa primeira de todas as coisas, e todas as coisas acontecem de tal forma que a sua providência é exaustiva, predestinando todos os meios conducentes ao fim que Deus ama, nós, com isso, não estamos enfatizando ou defendendo que Deus seja o autor do pecado, pois essa é uma blasfêmia atribuída ao Deus bom, em que ele, quando faz tudo o que faz, de maneira alguma pode ser identificado com o pecado ou pode ser a ele atribuído alguma maldade. Não restará dúvidas. No capítulo 3, na primeira seção, desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus
é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Dando um salto, lá no capítulo 5, na segunda seção, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias, necessárias, livre ou contingentemente. Mesmo capítulo na seção 4 e destacar a onipotência, a sabedoria e a bondade de Deus, que é infinita, de tal maneira se manifestam na sua providência que essa se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens, e isto não por uma mera permissão. Observe que a permissão aqui está sendo redefinida segundo o padrão confessional. Não é uma permissão ociosa, mas por uma permissão tal que, para os seus próprios e santos desígnios, sabe poderosamente os limita e regula e governa em uma múltipla dispensação, mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que, sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. Resumindo, o contexto que envolvia a disputa sobre o termo autor do pecado não era a própria definição do termo autor do pecado, em que o uso comum desse termo era compartilhado por todas as partes envolvidas na disputa, sejam os reformadores, sejam os opositores. Nesse caso, nós sempre iremos perceber que a oposição, levianamente, sempre tratava a doutrina dos decretos de Deus e a doutrina da providência, que era exaustiva sobre todas as coisas, uma doutrina que indicava que Deus tinha uma identidade com o mal ou que Deus poderia ser maligno ao decretar todas as coisas. Deveria ser do conhecimento de todos que Calvino, sendo um dos expoentes da Reforma Protestante, foi um dos autores mais atacados nesse sentido da disputa do termo autor do pecado. Ele deixou claro em número dos seus escritos que mesmo que ele defendesse uma exaustiva soberania de Deus sobre tudo e todos, nunca era no sentido de Deus ser o autor do pecado. E também deveria ser do conhecimento de todos que Calvino era, mesmo para os seus opositores, um grande exegeta da palavra de Deus, um grande sistemático, em que ele fez grandes trabalhos, como por exemplo o seu comentário da carta de Tiago nas Institutas, e em especial nós podemos citar os Salmos, em que ele vai deixar registrado a preocupação de dizer que Deus não é o autor do pecado, mesmo que ele enfatizava a soberania exaustiva de Deus através dos tópicos, decretos e providência de Deus. Na introdução dos Salmos, perceberemos o seu zelo. Só porque afirmo e mantenho que o mundo é dirigido e governado pela secreta providência de Deus, uma multidão de homens presunçosos se ergue contra mim, alegando que apresento Deus como sendo o autor do pecado. Essa é uma calúnia tão estúpida que no piscar de olhos se desfaria em nada, se tais pessoas não sofressem de coceira nos ouvidos e não sentissem profundo prazer em nutrir-se com tais discursos. É interessante a exposição de Calvino do Salmo 5, versículo 4, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. E ele vai deixar claro que mesmo que Deus use os ímpios e Satanás como instrumentos, ainda assim Deus não é o autor do pecado. Ainda podemos inferir desta passagem a doutrina comum de que Deus, embora opere pela instrumentalidade de Satanás e dos ímpios, e faz uso da malícia deles para a execução de seus juízos, nem por isso é ele o autor do pecado, nem tem nele prazer, porquanto o fim que ele propõe é sempre justo e com razão condena e pune aos que, por sua misteriosa providência, são dirigidos por onde quer que lhe apraz. Antes de entrar propriamente dito na disputa que envolve o termo autor do pecado e a sua redefinição em detrimento do uso comum, nós precisamos expor de maneira técnica alguns termos que são importantes na Teodiceia, como por exemplo, autor, criador e também causador. Esses termos, na metafísica e também na providência de Deus, têm as suas nuances que precisam ser observadas. Na Teodiceia, não é que seja relevante a nossa não preocupação agora em abordar outras definições de mal, como por exemplo, o mal calamitoso, que procede das tragédias da natureza ou acidentes comuns que nós vemos todos os dias que causa dor e sofrimento a todas as pessoas. Mas, certamente, a questão que envolve mais polêmica é justamente a questão do mal moral, que procede das atitudes dos seres humanos ou dos seres racionais como anjos e homens,
produzindo efeitos que são contrários aos mandamentos, contrário à bondade ou contrário aos preceitos divinos extraídos da palavra de Deus ou revelados na palavra de Deus. Por fim, eu gostaria de usar um texto de Theophilus Gale, em que ele vai nos dar uma definição formal do termo autor do pecado e também trabalhar com alguns outros termos técnicos nessa questão da teodiceia sobre a origem do mal. Ele dirá: admitimos facilmente que Deus é a causa apenas do bem, não do mal moral como tal. Pois, de fato, o mal moral como tal não tem ideia ou essência real e, portanto, nenhuma causa eficiente real, mas apenas deficiente. Causa eficiente se trata de Deus. Na sua providência, Deus é o sumo bem. Então, tudo aquilo que Deus faz é bom, já que Deus é uma causa eficiente de todas as coisas. E, sendo uma causa eficiente, não pode ser atribuído imperfeição na sua causação. Nesse sentido escriturístico, nós podemos trabalhar com a questão do mal, entendendo que Deus, que é um Deus lógico, que a lógica é eterna, não porque está desassociada da natureza de Deus, muito pelo contrário, porque faz parte da forma como Deus pensa. Isso é expressado na própria palavra de Deus, em que ela não tem contradições. A palavra de Deus é perfeita e é um sinete para nós termos todo direcionamento para qualquer questão, e não será diferente na teodiceia. Nisto, o mal não é meramente, como alguns deduzem, uma privação do bem. Se o mal é uma privação do bem, nós precisamos ainda definir o que restou na ausência do bem. E não existe nada que seja indiferente a Deus. De maneira eficaz e completa, eu não posso restringir o meu entendimento a respeito do mal como uma mera privação do bem. Deus, que é o padrão para todas as coisas, estabelece que nenhum objeto estará diante dele de maneira indiferente. Esse objeto que agora eu chamo de mal, em que o bem não está presente, continua carecendo de uma definição, em que a Bíblia é enfática em afirmar que o mal é a corrupção do bem. Isso pode se dar de maneira proposicional ou natural nas criaturas de Deus, em que essas criaturas precisam estar em uma condição de lealdade e obediência diante do sumo legislador, mas havendo uma transgressão, ela agora está numa condição de réu, ou nas suas características originais, que eram inteiras, como o próprio testemunho escriturístico diz, e agora elas vão perdendo essa condição por uma maldição, que é justamente a quebra do padrão de Deus. E o caminho, ou o final de tudo isso, é cada vez mais uma corrupção que caminha para uma separação eterna de um Deus que é bom. Sendo honesto, eu não posso negar a dificuldade que há na teodiceia em virtude dos inúmeros contextos que envolvem os termos autor, criador e causador. Lógico, todas as vezes que nós afirmamos uma proposição, nós iremos ter inúmeras implicações, em especial na teodiceia, e nesse sentido se complica ainda mais em virtude da linguagem bíblica conter de maneira direta ou de maneira indireta essas expressões sendo atribuídas a Deus. Vejamos o caso de Isaías capítulo 45, versículo 7, em que diz a palavra de Deus: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Ainda no contexto de criação, podemos falar dos desdobramentos de uma teologia que faz distinção entre um Deus criador ex nihilo e de um Deus criador na providência, ou usar expressões contidas na tradição, como por exemplo, uma criação mediata e uma criação imediata, como é o caso de Adão, em que ele foi criado a partir do pó da terra, sendo então o pó da terra uma criação imediata, em que a parte tangível de Adão, a parte física, será criada por Deus a partir desses elementos. Então, o próprio Adão é uma criação mediata, sendo o pó da terra uma criação imediata. Ora, eu não estou desatento ou alheio sobre as implicações do termo corrupção em relação à linguagem bíblica, em que tal termo pode ser relacionado a Deus, claro, dentro dos seus devidos contextos, em que eu definir de maneira formal o mal como a corrupção do bem. Isso se dá de maneira proposicional, em que Deus estabelece um padrão em que a criatura não pode transgredir ou se afastar destes preceitos que Deus estabelece para que ela o obedeça como Criador. E uma vez que ela transgredir
esses preceitos ou imperativos, ela vai sofrer agora na sua natureza, e aí nós podemos lançar mão da doutrina da preservação, em que Deus, sendo a causa eficiente de todas as coisas, ele não precisa infundir o mal, já que a própria corrupção é entendida nesse sentido de um movimento de uma criatura original reta, inteira, em que ela vai perdendo as suas propriedades, ou ela vai se movimentando em direção à inexistência. É nesse sentido que Deus, sendo a causa eficiente de todas as coisas, ele cria as naturezas boas, inteiras, que são as condições pré-existentes para que o mal moral exista. Nesta altura, eu posso contemplar a apologética vitoriosa de Agostinho contra os maniqueístas, em que todas as vezes que eles definiam o mal, eles sempre caíam no erro de definir o mal no sentido de perda, defeito, inexistência ou corrupção, um movimento para a destruição ou inexistência. Neste caso, todas essas definições carecem de uma pré-condição para que o mal exista. Então, Agostinho refutou a ideia de um mal absoluto que existe à parte de Deus, simplesmente usando os próprios termos dos opositores. E ele vai dizer: o que é o mal? Esse mal é aquele que é contra a natureza. Ao permitir isso, os maniqueístas se refutam, pois o mal não é natureza, se for contrário à natureza. Vemos que o mal é aquele que se afasta da essência e tende para a inexistência. Ou Deus é o autor de todas as naturezas e substâncias. Aqueles que entendem isso, entendem ao mesmo tempo que Deus não é o autor do mal. Pois como pode aquele que é a causa do ser de todas as coisas ser ao mesmo tempo a causa do seu não ser, isto é, do seu afastamento da essência e tendência para a inexistência? Para ficar claro na Teodiceia aquilo que eu estou afirmando a respeito da dificuldade que encontramos na linguagem bíblica, em que a própria linguagem bíblica atribui a Deus alguns títulos como causação, criação e, neste caso, corrupção, não teremos dúvida. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, o agente que entrega os objetos à corrupção é o próprio Deus quando estes objetos estão pecando ou estão danificando o templo que é de Deus. Nós teremos aqui, nesta passagem, o termo no original sendo o mesmo termo que é traduzido em outras passagens como corrupção. A própria destruição, ela não causa para nós nenhum problema, pois a destruição não quer dizer necessariamente uma destruição imediata, como aconteceu, por exemplo, no Jardim do Éden, em que o salário do pecado é a morte. Estando sobre essa maldição, o homem não morreu imediatamente. Assim, a destruição pode acontecer de maneira gradual ou de uma maneira em que o estado superior vai se decompondo até um estado inferior. Neste caso, nós vamos ver o mesmo termo sendo usado, por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24. Nós teremos nessa passagem uma exposição, inclusive, da causa eficiente que é Deus, que não precisa infundir o mal, já que Deus pode reverter a situação ou os efeitos do pecado sobre as nossas vidas através do seu poder regenerativo ou do novo nascimento, que é uma obra tão somente do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, pheteromenon, pelas concupiscências do engano. É o mesmo termo que está sendo empregado em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Pheteiro ou pheteromenon é o mesmo termo que pode ser traduzido como destruição ou corrupção. Neste caso, não há para nós diferença relevante, pois em ambos os casos nós vamos sempre entender essa questão em que uma condição superior, pela influência do pecado, está sendo levada ou movimentada para uma condição inferior. E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Deus, como causa eficiente, não precisa infundir o mal. Deus, como causa eficiente, pode reverter a condição em que o pecado causou toda a desgraça sobre as nossas vidas através da obra que é sobrenatural chamada regeneração ou novo nascimento, em que nós, nesse estado caído, agora somos novamente reerguidos em Cristo Jesus. Agora, o texto de Theophilus Gates se tornará mais compreensível e, de maneira lógica, ele estabelece como um princípio que o mal não pode existir sem antes uma condição que o torne possível. Neste caso,
Deus é a causa eficiente de todas as coisas, porque tudo aquilo que Deus faz é bom. Somente as causas secundárias, tendo um padrão para obedecer, é que podem produzir o mal. Está intimamente ligada com a questão moral que envolve o ato que ali produz o pecado, ou o ato entitativo que está anexado ao pecado. Nesse sentido, Deus causa todas as coisas, Deus decreta cada movimento da criatura e isso é bom. O anexo do pecado vai diante da moral que Deus estabelece para cada um desses atos. É assim que Theophilus Gale vai dizer que o mal moral como tal não tem ideia ou essência real, portanto, nenhuma causa eficiente real, mas apenas deficiente. Então, a causa eficiente de todas as coisas que produz tudo bom e muito bom, sendo Deus, não pode ser a causa deficiente de todas as coisas que são malignas. Seguindo nessa mesma linha, Deus, como causa primeira de todas as coisas e um ser necessariamente bom, estabelece com isso de maneira lógica que não existe uma causa anterior a ele. Se ele fosse um ser originalmente maligno, sendo esse ser originalmente maligno a causa primeira de todas as coisas, fica de maneira ilógica estabelecer esse princípio, porque o próprio mal, como definição, precisa do bem para que ele tenha uma razão de ser. Na sequência, de maneira aguçada, nós vemos todo o esforço de Theophilus Gale em explicar que Deus é a causa eficiente de todas as coisas, de todas as ações dos homens, ainda que essas ações estejam ali anexadas ao pecado. Neste caso, Deus concorda com o ato entitativo do pecado, em que o ato entitativo do pecado não torna com isso Deus o autor do pecado, já que a definição que ele vai dar para o autor do pecado é a definição comum da tradição, que entendia que Deus, ao decretar todas as coisas e a sua providência ser exaustiva, não tornava Deus com isso menos bom ou menos santo e justo do que ele é em sua natureza. Muito pelo contrário, Deus é a causa eficiente de todas as coisas, ainda que essas coisas que ele decretou estejam ali sendo anexadas ao pecado. Nós vamos ver o cuidado e o zelo de Theophilus Gale em colocar cada palavra no seu devido lugar para que possa ser bem compreendido e não ser considerado um herege que diz que Deus é o autor do pecado quando ele decreta todas as coisas. Ele vai afirmar: nós ainda afirmamos que Deus concorda com todo o ato entitativo do pecado, sem a menor concordância com a obliquidade moral do mesmo. Quando ele diz que Deus concorda com todo o ato entitativo do pecado, em outras palavras, ele está dizendo que Deus decretou todas as coisas, e ainda que essas coisas estejam ali anexadas ao pecado, à malignidade, Deus continua sendo bom, porque não existe lei que proíba Deus de decretar todas as coisas como elas são. Entretanto, esse ato ele é isento de malignidade quando Deus decreta que todas as coisas acontecerão daquela forma, pois somente as causas secundárias estarão ali em conformidade com uma quebra do mandamento de Deus ou com uma condição que transgride o padrão de Deus. Que quando Deus decreta, não quer dizer que Deus está concordando com o pecado da criatura, muito pelo contrário. Ele estabelece o pecado da criatura para punir e para que a sua justiça se manifeste. Isso que ele vai falar, sem a menor concordância com a obliquidade moral do mesmo. Pois o ato entitativo do pecado é em si mesmo abstraído da ordenação moral, física ou naturalmente bom. Daí aquele ditado: todo mal se funda no bem. Não existe o mal puro, mas o que tem algum bem natural, por substrato ou sujeito. Então Deus, que é a causa primária de todas as coisas, naturalmente tem que ser um ser bom, porque o mal precisa de uma definição, precisa de um padrão anterior para que ele possa ser. Nesse sentido, ele não existe de maneira absoluta ou de maneira ontológica, originalmente, como uma condição para todas as demais coisas, porque ele mesmo precisaria ser, como causa primeira, de uma causa anterior a ele, tornando isso de maneira ilógica o sentido de causa primeira. No desfecho, continuaremos a perceber a preocupação de Theophilus Gale em enfatizar Deus como causa eficiente de todo o bem. Não existe bem, ainda que seja nas criaturas, à parte de Deus como causa primeira. Ora, todo bem que não é de Deus deve ser de Deus como causa primeira. Se Deus não fosse o eficiente imediato do ato entitativo de mal, ele não foi a causa de todo bem. Então, todo bem que existe no mundo
não pode existir a parte da primeira causa. Por fim, agora eu gostaria que você prestasse atenção em que Theophilus Gale ele vai dar uma definição formal do termo em seu uso comum para a tradição reformada, para os opositores que entendiam que aquilo que eles estavam pregando na tradição reformada era o mesmo que Deus ser pecador, era o mesmo que Deus ser tentador, ou estar em comunhão com o pecado de tal forma que Deus possa ser identificado com o mal. Gale vai fazer uma definição formal do termo autor do pecado. Mais uma vez, preste atenção e você perceberá que essa definição ela é comum tanto para os reformadores quanto para a oposição. Neste caso, não se trata daquilo que está sendo discutido hoje, que é justamente uma redefinição do termo autor do pecado, em que os autores modernos, com base em alguns versículos, podem, segundo eles, deduzir tranquilamente que Deus é o autor do pecado, sem com isso ser considerado uma blasfêmia atribuir a Deus o título de autor do pecado. A definição que aqui está valendo para a tradição era a mesma definição que estava valendo para os opositores. É por isso que os autores reformados vão rejeitar esse sentido em que o termo autor do pecado é uma blasfêmia, sim, ser atribuída a Deus. Deus não ordena, nem convida, nem encoraja ninguém a pecar, mas proíbe o mesmo. Então, quando Deus decreta o ato entitativo do pecado ou o ato que está anexado ao pecado, não é o mesmo que Deus estar pecando, ou muito menos dizer que Deus está ali fazendo com que o bem seja chamado de mal ou que o mal seja chamado de bem. Portanto, não é o autor do mesmo. E o que seria um autor? Na compreensão da tradição, o autor, tanto para a filosofia como para o direito civil, é aquele que persuade, convida, ordena ou, por qualquer outra influência moral, promove uma coisa. Mas Deus, de nenhuma maneira, causa o pecado, porque ele não é uma causa deficiente para o pecado. Nesse sentido de causação, nós entendemos que Deus é a causa de todas as coisas e Deus não é uma causa deficiente do pecado, pois somente as criaturas ou as causas secundárias são ali passíveis de cometer o pecado, pois Deus não tem uma lei sobre ele. O argumento será desenvolvido em cima da ideia de que não há uma lei acima de Deus capaz de proibir Deus de decretar o ato entitativo do pecado, em outras palavras, o ato em que está anexado ao pecado, de tal forma que, embora Deus concorra com a causa deficiente para a entidade material do pecado, ainda assim ele não concorre como uma causa deficiente, pois somente as causas próximas ou as causas que estão envolvidas ali em um ato que está debaixo de uma ordenação jurídica de Deus, em que ele é o sumo legislador, é que podem produzir uma malignidade ou que podem produzir uma obliquidade de um ato, tornando ele imoral. Pois o Deus soberano não está amarrado pelas mesmas leis que sua criatura está. Nesta altura, eu vou fazer um parênteses para reforçar o ensino de Theophilus Gale, utilizando um ensino de Calvino nas Institutas, que é magistral, demonstrando que é incoerência da nossa parte quando nós tentamos buscar uma causa da causa de todas as coisas. Sendo a vontade de Deus a causa de todas as coisas, ela é também a regra suprema de justiça, não existindo um padrão à parte ou acima de Deus. Neste caso, quando nós falamos que Deus é o padrão, não podemos entender que Deus não tenha com isso um compromisso com a sua própria natureza. Muito pelo contrário, Calvino vai dizer que Deus, nesse sentido, é lei para si mesmo. Em outras palavras, Deus vai agir conforme a sua natureza. E nós já enfatizamos aqui que a vontade de Deus, o poder e o conhecimento de Deus estão relacionados com a sua natureza. Logo, não pode haver divisão em Deus. O próprio Theophilus Gale vai dizer que a vontade de Deus é todo-poderosa. Então não há nada que a vontade de Deus não possa ser a causa de todas as coisas, entendendo que ela é, concomitantemente com todos os outros atributos de Deus, parte da natureza de Deus. Então nada pode denegrir a ideia que a vontade de Deus, identificada com a sua natureza e concomitante com todos os seus atributos, seja a suprema regra de justiça. Calvino, abre aspas, refletirem sobre quão grande impropriedade é meramente indagar as causas da vontade divina, quando ela mesma é a causa de tudo quanto existe.
E com razão deve ser assim. Ora, se houvesse algo que fosse a causa da vontade de Deus, seria preciso que fosse anterior e que estivesse atada a tal causa, o que não é procedente imaginar, porque é ilógico. Não existe uma causa da causa de todas as coisas. Sendo ela a causa de todas as coisas, ela é a causa primeira. Não tem como ela ter uma causa antecedente. Pois a vontade de Deus é a tal ponto a suprema regra de justiça, que tudo quanto queira, uma vez que o queira, tem de ser justo. Quando, pois, se pergunta por que o Senhor agiu assim, há de responder-se, porque eu quis. Não tem como. Se você errar neste ponto, você como cristão vai estar ensinando uma ética, uma moral pagã, extra-bíblica ou alienígena à palavra de Deus. Nós, como cristãos, entendemos e estabelecemos um princípio de que Deus é o padrão de toda a realidade, de tudo que existe e de tudo que acontece. O próprio Jerônimo Zanchos, ele vai enfatizar aquilo que Calvino está ensinando, dizendo: Deus não tem outro motivo para o que faz senão sua simples vontade. Vontade que em si mesma está tão longe de ser injusta que é a própria justiça. Calvino está dizendo e enfatizando que a vontade de Deus é a regra suprema de toda a justiça, porque toda outra justiça que nós veremos ser aplicada em qualquer circunstância procede ou deve estar alicerçada não em um padrão à parte ou acima de Deus. Theophilus Gale vai reverberar o assunto afirmando: pois o Deus soberano não está amarrado pelas mesmas leis que sua criatura está. O grande Deus não quebra nenhuma lei, embora a criatura seja culpada disso. O fato de que Deus não quebra nenhuma lei não tira o mérito da questão em que a própria lei é uma testemunha das prerrogativas de quem Deus é. Tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus quer, vai estar em perfeita harmonia com aquilo que Deus é. Nisto, o próprio Calvino vai afirmar: não imaginamos um Deus sem lei. Ele quer lei para si próprio porque, como diz Platão, os homens que laboram em paixões necessitam de leis, mas a vontade de Deus é não só pura de toda imperfeição, mas também é a suprema regra da perfeição, inclusive é a lei de todas as leis. Negamos, porém, que ele esteja sujeito a prestar contas. Claro, pois Deus é o padrão, é o sumo legislador. Não tem como você colocar Deus no banco dos réus a partir da própria lei que Deus estabeleceu para os homens, em que o juízo, em que as regras estabelecidas para nós cumprir, estará sempre em conformidade com aquilo que Deus é. Deus vai testemunhar através das suas próprias leis aquilo que ele é em suas prerrogativas de sumo legislador. Portanto, Calvino vai lembrar das implicações do Salmo 51, versículo 4. Deus haverá de ser vencedor sempre que for julgado pelo homem mortal. Só nos resta a dar toda a glória a Deus, diante de tudo aquilo que ele faz. Minha intenção inicial nessas primeiras aulas sobre a corrente de ouro da salvação é, de fato, adentrar um pouco mais com profundidade na questão da teodiceia, longe também da arrogância de querer exaurir todo o assunto, apesar de que nós temos a palavra de Deus e aquilo que é substancial, essencial, para nós tornarmos a nossa apologética robusta contra todos aqueles que acham que há uma contradição entre o mal e Deus. Deus sendo bom, não vemos problema algum. É apenas psicológico a questão do mal, já que quando nós somos convocados nesta batalha, somos convocados a tomar uma posição panorâmica e enxergar toda a realidade através da palavra de Deus, entendendo que tudo aquilo que Deus faz é bom. E nessa disputa moderna a respeito do termo autor do pecado, eu preciso ser honesto e afirmar que a disputa não é a mesma do que acontecia na tradição. Os autores modernos, eles não estão atribuindo Deus a autoria do pecado no mesmo sentido que a tradição ela enfrentava os seus opositores, em que esse termo autor do pecado seria uma blasfêmia. Não, nós devemos ser honestos e entender aquilo que eles estão dizendo, e é isso que nós vamos agora tratar de maneira honesta, entendendo que os espantalhos podem surgir de um lado ou de outro. E a minha posição? A minha posição é que eu acho irrelevante redefinir o termo autor do pecado em detrimento do seu uso comum. Eu continuo com a tradição, entendendo que o uso comum é apropriadamente uma blasfêmia se atribuído a Deus tal título. No entanto, eu sei que os autores modernos, eles estão alegando, assim como nós alegamos com alguns outros termos,
que o termo autor do pecado ele está perfeitamente ali subsidiado pela linguagem bíblica. Nesse sentido, quando eles estão afirmando que Deus não é o autor do pecado, eles estão apenas dizendo que Deus está em conformidade com aquilo que ele é, e tal forma que isso não é pecado, não é tentar ou não é fazer com que Deus esteja em comunhão com o mal. Os opositores estão alegando nesse sentido, em que eles são opositores não como aqueles opositores da tradição. Eles estão sendo opositores no sentido de que nós devemos observar a linguagem bíblica e entender que o autor do pecado pode ser atribuído a Deus, em que há um subsídio pela palavra de Deus, através de inferências ou deduções diretas de alguns versículos, que Deus pode sim ser o autor do pecado. Nesse sentido, o que nós estamos discutindo é a definição do termo e não dizendo que os nossos opositores devem estar ali trabalhando no sentido de que Deus será pecaminoso, de que Deus, sendo o autor do pecado, ele está em comunhão com o pecado, ou que Deus estaria então em uma identidade com o mal, de tal forma que Deus está contaminado pelo mal, tentando o homem quando ele é o autor do pecado. Não é isso. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é se a linguagem bíblica dá suporte a dizermos que Deus é o autor do pecado, assim como acontece com outros termos que também nós falamos e usamos, como o próprio termo primeira causa ou outras questões metafísicas. Na apologética cristã não admite desonestidade. Nós devemos ser bastante precisos naquilo que nós estamos disputando. Jonathan Edwards ele vai fazer uma exposição maravilhosa nesse sentido, apesar que muitos entendem que Jonathan Edwards rompe com a tradição em algumas coisas, né, como a questão da criação contínua, que vai dar razão a alguns ocasionalistas, ou enfim. Nós vamos estar sempre aqui observando aquilo que nós estamos colocando em disputa, pois o que mais vemos nessas disputas é justamente as atitudes precipitadas de não definir os termos antes de iniciar as disputas, ainda, como eu disse, que nós possamos abandonar as nossas posições e, a partir de reduções ao absurdo ou apontando as incoerências nas próprias definições dos termos dos nossos opositores, demonstrar com isso os erros, mas antes de começar a disputa, há sim essa necessidade da honestidade, em entender o que o nosso opositor está ali afirmando. Nesta altura, eu não posso deixar de citar um texto que vai fazer um raio-x perfeito de toda essa disputa que envolve o termo autor do pecado, em que os nossos opositores, nesse sentido de que o termo deve ser definido de acordo com a palavra de Deus, em que não há problema algum em dizer que Deus é o autor do pecado, nós vamos ter esse texto de uma das mentes mais brilhantes que a igreja recebeu da parte de Deus, o teólogo Jonathan Edwards. E ele vai dizer justamente isso. É preciso observar o que se quer dizer com o termo autor do pecado. Ele vai falar assim: aqueles que objetam que esta doutrina faz de Deus o autor do pecado, devem explicar distintamente o que querem dizer com essa frase, o autor do pecado. Eu sei, a frase, como é comumente usada, significa algo muito doente. Se por autor do pecado significar pecador, o agente ou o agente do pecado, ou o fazedor de uma coisa má, então seria uma reprovação e blasfêmia supor que Deus é o autor do pecado. Nesse sentido, nego totalmente que Deus seja o autor do pecado, rejeitando tal imputação ao Altíssimo como o que é infinitamente abominável, e negar que tal coisa seja a consequência do que eu estabeleci. Claro, a doutrina da providência, a doutrina dos decretos de Deus, Deus como causa primeira de todas as coisas, Deus causando tudo. E assim nós vamos sempre observar que, por mais que nós possamos pregar uma exaustiva soberania de Deus, não é o mesmo que dizer que Deus está pecando, que Deus está tentando, ou que Deus está tendo uma intimidade ou comunhão com o mal, sendo identificado como um ser maligno. Mas, se por autor do pecado entende-se o que permite ou não um impedimento do pecado e, ao mesmo tempo, um controlador do estado de eventos de tal maneira para fins e propósitos sábios, santos e excelentes, que o pecado, se permitido ou não impedido, certamente e infalivelmente seguirá, se isso é tudo o que se quer dizer por ser o autor do pecado, eu não nego que Deus seja o autor do pecado. Entretanto, ele vai falar, entre parênteses, embora eu não goste e rejeite a frase. Embora eu não goste e rejeite a frase, como aquela que
pelo uso e costume, é capaz de carregar outro sentido, como eu disse anteriormente. As disputas que aconteciam até aqui são disputas que entendem que o termo autor do pecado é uma blasfêmia. Não é a mesma disputa que acontece hoje com os nossos opositores, em que eles querem redefinir o termo autor do pecado, por entender que esse termo pode sim ser deduzido ou de maneira que possamos fazer uma inferência através da palavra bíblica de que Deus é de fato o autor do pecado. Então veja que são disputas distintas. Um grupo está dizendo que Deus é o autor do pecado de maneira blasfêmica quando nós estamos ali pregando a providência de Deus. O outro grupo está dizendo apenas que o termo deve ser redefinido, se aproximando da linguagem bíblica. São disputas distintas. Assim, nós devemos ter cuidado quando nós estamos chamando os nossos opositores de hereges ou que eles estão blasfemando contra Deus. Isso vale também para os nossos opositores quando nós dizemos que Deus não é o autor do pecado, pois o erro pode acontecer de todos os lados nessa disputa quando uma parte está ali instigando a outra. Eu não preciso acrescentar nada às palavras de Jonathan Edwards. Ele está aqui fazendo um raio-x completo da disputa moderna sobre o termo autor do pecado. Se trata de questão de definição de termo.